Mais uma vez, senhor presidente, os prefeitos do Brasil organizaram um movimento rumo a Brasília. E eu trago alguns relatos neste resumo em função da marcha, em função da preocupação, em função do que ocorre. Estamos em novembro, as coisas andam, os prefeitos se organizaram, há um orçamento a ser cumprido, elaboraram essas propostas do exercício passado para este, não eram sabedores, é claro que nem poderiam, de que algumas medidas naturalmente devem acontecer, e aconteceram até pontuais, em retirar a IPI desse setor da economia, ou daquele, até para estimular naturalmente, mas em um governo federal praticando este ato, um momento foi geladeiras, outro momento foi tomadores de roupa, outro foi equipamentos brancos, enfim, no outro setor foi móveis, que era necessário. Depois, mais tarde, começou as montadoras a pressionarem o governo, e para atender as montadoras, para tentar aquecer esse setor, tem aberto mão também do IPI, tem baixado, e consequência, naturalmente, não só da parte que pertence ao governo federal. O IPI é retirado, com isso o Fundo de Participação dos Estados, que tem uma parte que vão a eles, e, naturalmente, o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Esses sentiram fortemente, até porque tinham elaborado um orçamento durante o ano passado para este, e ainda mais um ano eleitoral, vários deles com reeleição, outros que já completaram o seu segundo mandato, outros não disputaram, outros não, ou talvez não conseguiram. Eleição democrática é isso. E a lei da responsabilidade fiscal, e aí está, tinha um orçamento elaborado para seguir essa tramitação, para cumprir o orçamento. Um dos fatores é o movimento econômico, que naturalmente tem ajudado na não realização do previsto no orçamento, mas com certeza a retirada do IPI, que estava programada no movimento normal para o exercício 2012, caiu a arrecadação. Foi num decrescento. E chega agora, novembro para dezembro, o orçamento não vai ser concretizado aquilo que era previsto. E, naturalmente, aprovado pelas câmaras de vereadores, os executivos programaram, se prepararam, mas não vão cumprir, porque não esperavam que o governo federal também ia tomar essas medidas durante o exercício deste ano, e ficando também com a retirada do IPI, que muitas vezes, para eles, em grande parte dos municípios, não há reflexos com essas medidas de setores da economia. Não há reflexos em centenas desses municípios no Brasil. E eles estão aí em Brasília tentando buscar alguma coisa para resolver isso. E, além disso, também o salário dos professores. Se estipulou um teto em relação aos professores, não que mereçam, que não mereçam, claro que merecem, mas não estava previsto também no orçamento das prefeituras, e os professores municipais, e eles precisam cumprir com isso, e naturalmente que também mexeu no orçamento que eles têm para cumprir nesse exercício. Eu trago algumas considerações adotadas em relação a isso. Então, mais uma vez, temos aqui em Brasília uma verdadeira romaria dos prefeitos. Hoje, contudo, o risco é ainda maior. Pesa sobre os administradores de todo o Brasil a possibilidade de encerrar seus mandatos no dia 31 de dezembro, com pendências financeiras, implicando em graves consequências previstas na lei de responsabilidade fiscal. Antes de tudo, devemos fazer um questionamento, ponto de partida dessa inescapável discussão. Essa responsabilidade pode ser atribuída exclusivamente aos administradores municipais? Parte sim, mas certamente não tudo, nem pode, pelos casos que eu já vinha relatando.
Na semana que passou, eu trouxe a esse plenário uma análise da política de desoneração de determinados impostos. Semana passada eu ainda analisei essa parte, que vem sendo executada pelo governo federal. Visando o benefício de determinados setores da economia, municípios e estados brasileiros acabam amargando consideráveis perdas em repasses, nos repasses constitucionais, causando perigoso abalo na saúde financeira em seus cofres. A redução do IPI para a indústria automobilística é exemplo típico da situação. O tributo compõe o FPM, Fundo de Participação, como também dos estados, que vem sofrendo contínua perda. Devem ser somadas ainda, como também relatei, dificuldades adicionais às administrações municipais em geral, como o aumento do salário mínimo e do piso dos professores, que compromete profundamente a receita dos municípios. Não é que os professores, como disse, não mereçam esse piso, claro, mas os prefeitos se organizaram no orçamento do ano passado para este ano num patamar. E como essa decisão veio este ano, em relação à retirada do IPI de setores e também essa imposição aos municípios no decorrer desse exercício, a previsão orçamentária deles está comprometida. Comprometeu, sem dúvida alguma. Segundo pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios, cerca de 2.000 prefeituras, cerca de 43,6%, prevêem que fecharão o ano com contas pendentes. A entidade informa que a pesquisa foi feita em 4.771 dos 5.564 prefeitos do país inteiro. Um dos artigos da legislação fiscal proíbe os governantes de deixar despesa a pagar para os sucessores, inclusive em caso de reeleição, sem que os recursos correspondentes estejam disponíveis. A pena pode chegar a 4 anos de prisão e incluir multa de 30% do salário. Mesmo com a possibilidade de recursos em instâncias superiores, os condenados se tornam fichas sujas e, portanto, inelegíveis. Então, tem uma série de consequências. Isso é sabido, isso está em vigor. Mas com essa imprevisão dos prefeitos dessa queda em função da retirada do IPI que toca a eles, dessas transferências, eles ficaram desarmados. Nobres colegas, a situação é injusta para dizer o mínimo. Prefeitos correm o risco de se tornarem-se ficha suja, enfrentam, inclusive, a ameaça de prisão por razões completamente alheias aos seus atos. O governo federal, como tem sido praxe, acena com perdão da expressão forte, com alguns auxílios, usando algumas coisas, vendo daqui, vendo de lá, mas fica como benevolência do governo federal. Hoje está aí uma maratona, estão agora no Palácio Planalto. Daqui um pouco a comitiva da Confederação e dos prefeitos do Palácio Planalto vão vir aqui com o presidente da Casa, pensarei. Aí vão nesta tarde ainda ao presidente da Câmara. Então eles estavam no Petrônio Portela hoje numa grande concentração. Cerca de 1.500 prefeitos do Brasil inteiro encontram-se aqui na capital federal para tentar ver se em função do orçamento que não fechou, em função desses benefícios das retiradas. Claro que muitos desses municípios, onde tem as sedes das montadoras, onde os movimentos acontecem, onde consome-se muitos veículos, naturalmente houve uma certa repercussão e ajuda os municípios. Mas cerca de 40 e poucos por cento dos municípios do Brasil, eles não conseguem cumprir com essa retenção do IPI que lhes pertence, que foi retirado. E aí não fecha a conta. Então, essa é uma preocupação, senhor presidente, que eles estão aí para tentar encontrar uma saída. Isto é agora. Claro que para o ano que vem, a Câmara já votou a proposta dos royalties, que nós tínhamos aqui no Senado, nós votamos, a Câmara endossou essa proposta. Aliás, o senador Wellington Dias, que aqui se encontra, foi o grande idealizador, foi o grande lutador
para que se criasse o consenso desta Casa e junto ao Executivo, e também tem colaborado enormemente para que na Câmara este princípio, essa questão fosse adotada. E agora o movimento, inclusive, dos prefeitos, da Confederação, é para que a presidente Dilma Rousseff não vete essa matéria, não entre nessa. Tá? Ela já, de um certo modo, agiu, trabalhou muito, incomodou-se, de um certo modo, aqui em relação ao Código Florestal. Deu muito trabalho para ela e deu para o Congresso. Mas chegou-se a um denominador comum. Agora, o apelo de todos é que essa questão agora não deve estar se incomodando de novo com isso. Deixa, se tiver problemas, deixa para o Judiciário resolver isso. Se tiver problema de inconstitucionalidade, o Judiciário está aí para dirimir as dúvidas, sem dúvida alguma. O concurso judiciário é para isso. Então, a parte do Legislativo, do Congresso Nacional, foi realizada. Foi o possível. Se buscou aquilo que foi possível. E o Executivo, até no entendimento. Então, agora, eu acho que essa pressão de alguns setores para que vete, deixa para o Judiciário em caso de dúvidas quanto à parte legal disso. Então, eu acho que essas são... Mas essa questão dos royalties não é para agora. Ela é para os futuros prefeitos, é para o futuro que vem aí. O que estamos agora... Essas são questões que, naturalmente, têm peso, sem dúvida alguma, senhor presidente e nobres colegas, mas são questões que nós não podemos deixar de lado. A outra questão fundamental, não para agora, mas para o futuro, além dos royalties, que vem minimizar em parte essas questões, é um novo modelo de repactuação que é preciso levar em consideração. Aí entra os estados e os municípios. Essa repactuação, dos custos, o novo índice, e, em relação aos estados e também aos municípios, e procurar descentralizar. Nós já temos pregado várias vezes. O governo federal tem que ser o norteador, tem que ser o normatizador de políticas nacionais. Este é o papel do governo federal. E descentraliza isso para os estados e os municípios, com a fiscalização séria, mas que possam se organizar, que possam fazer com que nos seus orçamentos tenham condições de bem pensar o que acontece em suas comunas. Aí dá autonomia a eles, com responsabilidade, é claro, com as câmaras de vereadores participando, com a sociedade ali junto, os tribunais de contas dos seus estados acompanham. Eu acho que essa delegação, essa descentralização, nem que seja gradual, paulatina, mas é importante isto. Eu acho que nós devemos partir para esse campo, senão não tem jeito, cada 90 dias é uma marcha dos prefeitos. Tentar buscar uma benevolência, porque retém do fundo de participação, que parte dos municípios, que também dos estados, retém 20% desses impostos, o governo retém de tudo para o seu fundo, e aí fica a seu bel prazer para ceder um pouco aqui ou acolá, mas aí depende de vai e vem pedir, as viagens que vem, que vai, que volta, custo muitas vezes um ágio muito grande nos valores que às vezes o município consegue para levar. Fica muito caro isso. Então vamos traçar, e aí pode os legisladores aqui pensar em reformas profundas para normalizar o país, a questão da reforma política, da reforma tributária, questões de longo prazo. Acho que é isso que nós temos que pensar, e não ficar remediando questões instantâneas. Acho que esse é o grande caminho, senhor presidente. Então, eu trago essa preocupação para finalizar. Da caminhada dos prefeitos que estão vindo aí, que não conseguem fechar seus orçamentos, uma boa parte pode até ter responsabilidade, não cuidaram, mas grande parte, tem 40 e poucos % dos prefeitos, em função de que os seus orçamentos, eles não fluíram conforme era para ser, em função da retenção do IPI que lhes pertencia. E o movimento da redução do IPI, nesses 40 e poucos % dos municípios do Brasil, não deu efeito nessas retenções. E aí eles estão enfrentando os problemas de execução orçamentária que não vai fechar. E a mesma coisa com o piso dos professores, que é justo,
mas eles achavam que tinham que ter, ou a arrecadação ia subir, ou então ia ter a composição, uma compensação de quem impôs essa obrigação nacional. Então, por isso que eu trago essa preocupação para tentar fechar. E, para o início do ano que vem, normas que dê mais perenidade, dê mais tranquilidade na descentralização das políticas no Brasil. Eu acho que isso é fundamental. Nós temos que caminhar nessa direção. Então, é para fazer um registro, senhor presidente e nobres colegas, do que está acontecendo hoje em Brasília. Então, aí 1.000 e poucos prefeitos agora no Palácio do Planalto. Estão aí. Estavam aqui no Petrônio Portela. Daqui um pouco voltam aqui à casa. E estão aí nesse vai e vem para tentar ver se consegue minimizar um pouco, para tentar contrabalançar os seus orçamentos. Muito obrigado, senhor presidente e nobres colegas, pela atenção.